Fala pessoal, tranquilo? Então vamos para a 11ª questão de Química da prova de Conhecimentos Específicos do Macro 2023, acesso 2024. Na prova é a questão de número 23. Então bora lá. A equação a seguir representa uma reação entre os compostos orgânicos. Aí mostra aí os compostos orgânicos. Essa é uma reação de oxidação, adição, hidrogenação, esterificação ou substituição. Então bora lá, gente. Esse primeiro composto aqui, ó, eu já consegui identificar que esse primeiro grupo aqui, ó, carbono ligado a um grupo OH e uma ligação dupla com o oxigênio. Isso aqui a gente chama de ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Certo? Esse segundo aqui, já encontrei um grupamento aqui, ó, um carbono ligado a um OH. Isso daqui é um álcool. Então, a gente tem um ácido carboxílico reagindo com álcool. A gente já sabe previamente também que isso aqui vai dar um éster. Mas como ele já deu o produto, a gente vai identificar esse éster no produto. Então, olhando esse primeiro composto aqui, ó, a gente vê que esse carbono com uma dupla aqui, ó, com oxigênio, e ligando aqui esse outro oxigênio, e ele também ligando a outra parte de outro composto, ou seja, agora o oxigênio está ligado tanto a esse carbono como a outro carbono aqui, esse grupamento aqui é chamado de éster. Então, aqui a gente tem um éster, beleza? E mais uma água. Aqui, ó, uma aguinha que saiu devido à reação do ácido carboxílico com esse álcool. Quando reage o grupamento OH com OH, acaba saindo uma água. Então, a gente tem esse formato de reação aqui, ó, que A mais B nos deu C mais D. Agora, vamos analisar as alternativas. É uma oxidação? Eu vou já fazer esse da oxidação, vou deixar para depois. É uma adição? Adição é A mais B dando C. Não é o que a gente tem, né, gente? A gente tem A mais B dando C mais D. É uma hidrogenação? Hidrogenação são aquelas reações quando tem uma insaturação, por exemplo, e a gente adiciona hidrogênio. Então, hidrogênio mais uma insaturação, isso aqui daria, por exemplo, essa insaturação iria virar agora uma saturação, porque iria entrar os hidrogênios. Isso aqui é uma hidrogenação. E nesse caso aqui não é uma reação de hidrogenação. Então, a gente já descarta hidrogenação e já descarta adição. Esterificação. Esterificação são as reações que reagem normalmente ácido carboxílico e álcool. Ou seja, exatamente o que a gente tem, dando o éster. Por isso que é esterificação. Então, beleza, a gente já sabe nossa alternativa aqui, letra D. Porque pelo nome já diz que é a formação de um éster. Então, é uma reação de esterificação. E substituição tem a cara do composto AB mais o composto CD. Isso aqui vai dar AD mais CB. Isso daqui é a cara de uma reação de substituição. E não é o que a gente tem nesse caso. Porque o nosso caso aqui é A mais B dando C mais D, ou seja, muda os compostos. Então, não é uma reação de substituição. Então, aqui, ó, não é substituição. Tá, agora eu vou explicar a oxidação, porque a oxidação é um pouquinho mais complexa de analisar, mas não difícil. Então, bora lá. Eu vou apagar aqui rapidinho essa parte, porque eu vou escrever aqui para ter mais espaço. Tá bom, eu vou pegar aqui, ó, só o carbono que está fazendo parte do grupo funcional aqui, ó, porque é esse o carbono que vai nos interessar para descobrir o NOx, porque pelo NOx a gente vai saber se é uma reação de oxirredução, entendeu? Então, vou desenhar só ele aqui, ó. Vou desenhar aqui o carbono, grupamento O, um OH, e eu vou desenhar o outro carbono aqui só porque a gente vai precisar dele. Tá bom. Então, como é que eu faço para calcular o NOx desse carbono num composto orgânico? As pessoas normalmente sabem calcular o NOx em compostos inorgânicos, mas em orgânicos muitas vezes não. Então, vou mostrar aqui, ó. Você vai
pensar primeiro na eletronegatividade. Carbono-carbono, a eletronegatividade entre eles é igual, porque é o mesmo composto. Então, eu vou botar que eles, numa guerra entre eles, ficaria 0,0, empataria. Agora, o carbono com esse oxigênio aqui, ó, o oxigênio é mais eletronegativo. Ou seja, ele vai puxar para ele aqui, ó, uma carga -2, porque é essa carga que o oxigênio puxa, certo? E o carbono, ele cedeu os elétrons para o oxigênio. Então, ele vai ficar com o NOx aqui, ó, +2, referente a esse oxigênio aqui. Agora, vamos analisar referente a esse grupo aqui, ó. O carbono está disputando diretamente com o oxigênio. Só que o oxigênio, previamente, ele já tem uma participação aqui com o hidrogênio. Então, ó, o oxigênio ele já tinha roubado -1 desse oxigênio. Então, ficou mais um. O oxigênio já tinha roubado -1 desse hidrogênio. Então, o hidrogênio vai ficar com +1, certo? E agora, o carbono com esse oxigênio, como esse oxigênio já tinha -1, então ele só vai roubar mais -1 desse carbono. Então, vai ficar +1 a disputa desse carbono com esse oxigênio. Então, o total aqui, ó, a gente pegando essa soma aqui, ó, a gente vai ter que 0 mais 2 mais 1, a gente vai ficar com +3. Então, +3 é o nosso NOx do nosso carbono no ácido carboxílico, que foi ele que a gente pegou para analisar, certo? Então, a gente já tem que o NOx é +3. Agora, vamos analisar o NOx desse carbono aqui, ó, que está com álcool, certo? Então, bora desenhar ele aqui, ó. Vai ter o carbono, aí aqui nós vamos ter o álcool. E aqui, ó, carbono e carbono, porque vai ser importante para a disputa. E aqui também, né, que ele também está ligado ao hidrogênio. Tem que desenhar todos os ligantes do carbono para a gente descobrir isso. Então, aqui a disputa carbono-carbono, a gente já sabe que dá neutro. Então, é 0, 0. Esse carbono com esse carbono dá 0, 0, entre os carbonos. A gente já sabe que aqui o grupamento OH, já expliquei aqui nesse caso, então vai ficar -1 para esse oxigênio por causa desse carbono, e vai ficar +1 para o carbono aqui. E o restante para dar o -2 desse oxigênio aqui, ó, vai ser o -1 que ele vai receber do hidrogênio. Então, vai ficar +1 aqui. Então, ele fechou em -2 aqui, tudo certinho. E aqui, para esse hidrogênio aqui de baixo, ó, o carbono ele vai ser mais eletronegativo que esse hidrogênio. Então, ele ganha. Então, ele vai puxar elétron para ele. Então, vai ficar -1 para o carbono e +1 para esse hidrogênio. Então, somando tudo aqui, ó, eu vou ter 0 com +1 com 0 e -1. Ou seja, esse -1 vai cancelar com esse 1. Então, eu vou ficar com 0 de NOx. Então, o NOx desse meu carbono aqui vai ser 0. Então, eu tenho um carbono com NOx +3 aqui, e eu tenho NOx com o NOx 0 aqui do álcool, certo? Então, vamos analisar agora no éster. O mesmo carbono, tanto do ácido carboxílico, que é esse carbono aqui, e o carbono do álcool, que é esse aqui, ó, que ele veio para cá, que foi o que reagiu com o álcool aqui, certo? Então, a gente vai analisar agora eles posteriormente já, após a reação ter acontecido. Então, vou pegar aqui, ó, esse éster e vou desenhar só a parte que nos interessa. Pronto, eu vou ficar com isso aqui, ó. E eu quero analisar o NOx desse carbono e desse carbono. Eu vou desenhar agora todos os outros ligantes dele, porque é importante para a gente conseguir calcular o NOx dele, ter os ligantes ao redor. Pronto, agora já dá. Então, vamos analisar primeiro desse carbono que veio do ácido carboxílico. Então, a guerra dele com esse carbono vai ser neutra, então vai ficar 0, 0, empate. Desse carbono com oxigênio, vai ser -2 para esse oxigênio, porque ele vai roubar, e esse carbono vai ficar com +2, porque é ele que vai ceder. E esse carbono com esse oxigênio aqui, ele vai ceder 1 para esse oxigênio, e +1 aqui vai ficar com ele. Então, acabou que quando eu somar todas as cargas aqui da disputa, o NOx dele vai ficar 0, +2, +1, vai ficar +3. Então, eu acabei de perceber que o NOx dele não mudou.
o NOx dele no ácido carboxílico e o NOx dele no éster é o mesmo, ou seja, não mudou o NOx. Agora vamos analisar desse outro carbono. Então a disputa dele com esse carbono aqui primeiro vai ser 0, 0. Neutro, empate. Carbono com carbono, 0, 0. Neutro, empate. Então, oxigênio com carbono. O oxigênio vai roubar 1 desse carbono. E esse carbono vai ceder. Então, vai ficar com mais 1 para ele. Ou seja, fechou o menos 2 do oxigênio. Porque foi tanto para esse carbono aqui 1 e para esse carbono aqui 1. Então, pronto, ficou mais 1 para esse carbono por causa que ele cedeu para o oxigênio 1. E agora, bora analisar esse carbono e hidrogênio. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele vai roubar menos 1 desse hidrogênio. E o hidrogênio vai ceder 1. Então, a gente já tem aqui o nosso NOx. Vai ficar 0 mais 1, menos 1. Mais 1 com menos 1 vai cancelar, vai dar 0 NOx. Então, o meu NOx aqui nesse carbono deu 0. Ou seja, não mudou. Era 0 NOx, tanto no álcool e quanto agora no éster do mesmo carbono. Assim como do outro que veio do ácido carboxílico, ficou mais 3, tanto no antes como no depois. Então, percebi que o NOx dos dois carbonos não variou nada. Se o NOx não variou nada, então eu posso falar que não é uma reação de oxidação, porque acabou que não variou o NOx, certo? Então, para ser de oxidação, ele deveria ter o quê? Ele deveria ter perdido o elétron, ou seja, o NOx deveria ter aumentado, mas não foi o que aconteceu. Então, não é uma reação de oxidação. Eu espero que vocês tenham entendido e vamos para a próxima questão. Valeu!